Nesta quarta-feira, a sessão do plenário foi toda dedicada à análise de projetos defendidos pela bancada feminina e várias propostas foram aprovadas. A gente vai falar com a repórter Dini Moraes, que está no Salão Verde e tem as informações. Dini, a gente sabe que você está aí com a coordenadora da bancada feminina, a deputada Soraya Santos. Vamos fazer um balanço aí dessa sessão, que hoje foi uma sessão especial, diferente, né, Dini? Boa noite. Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Isso mesmo, hoje a pauta foi toda dedicada a projetos apontados como prioritários pela bancada feminina aqui da Câmara dos Deputados. Lembrando que dos 513 deputados, 54 são mulheres. Enfim, foram elencados 7 projetos. Dos 7 projetos, 6 foram aprovados e todos com acordo. Como você mesma disse, Jaciene, eu estou aqui com a coordenadora da bancada feminina, a deputada Soraya Santos, do Rio de Janeiro, e ela comemorou bastante no final da sessão a aprovação desses projetos todos por acordo, né, deputada? A gente sabe que um dos pontos dessa comemoração é por causa da relevância dos projetos de lei. A senhora poderia falar para a gente um pouquinho a respeito disso? Isso foi o ponto áureo daqui da votação, porque eu estou no meu primeiro mandato e nos 3 últimos anos, quando chegava a ideia de votar uma pauta feminina, só tinha requerimento de urgência e o projeto era retirado. E eu pedi ao presidente, primeiro, que pudesse ser presidido pela mulher que representava a mesa, a deputada Mariana. E segundo, que nós mulheres queríamos ir ao termo, votar. Se tivesse que fazer votação nominal, nós iríamos. Mas nós iríamos dar uma demonstração, pela relevância do projeto, que iríamos construir, no mesmo momento da votação, todas as aparas, todas as divergências, para que a gente pudesse, dos 7 projetos, termos 6 aprovados. Nós não tivemos requerimento de urgência e retirada de pauta. Isso foi um grande diferencial dessa votação. Agora, por que a dificuldade, deputada, para explicar para quem acompanha a gente agora ao vivo, qual é a dificuldade de votar esse tipo de projeto ao longo do ano, né? Porque é comum a Câmara fazer esse esforço no Dia Internacional da Mulher e votar pautas elencadas pela bancada feminina, mas por que não votar ao longo do ano? Eu pergunto isso porque diversas parlamentares hoje, ao longo da sessão, falaram sobre isso, né? E foi o meu pedido como coordenadora da bancada, que a gente pudesse fazer um recorte, por exemplo, se é todo 8 de cada mês ter uma pauta como essa, reunindo os melhores projetos. É importante entender que a bancada, quando indicou esses projetos, ela permeou vários setores, porque o assunto feminino ele é transverso. Então nós tivemos projetos que envolvem a educação, no que tange as adolescentes que são grávidas e que abandonam por vergonha do aleitamento. Nós tivemos estupro coletivo, quer dizer, ou seja, leis, matérias inerentes à violência contra a mulher. Nós temos regulamentação da dignidade profissional, que foi das esteticistas, que mais de 74 anos de profissão e nós não tínhamos avançado, onde a mão de obra é mais de 75%. Nós tivemos um comitê do assédio moral, nós tivemos o projeto da saúde. Então, nós pensamos de cada área temas relevantes, mas o nosso pedido é que, uma vez demonstrado que o resultado final de temas tão significativos foi como esse, nós queremos repetir em cada mês, e não só no Dia Internacional da Mulher. Agora, para a última pergunta, o que fica faltando? Qual é um tema que é um tema delicado e que é preciso que as mulheres parlamentares se debrucem e lutem mais de agora em diante? Nós temos muitos temas importantes, então nós teríamos que fazer recorte por área. Mas tem um assunto que envolve muito as mulheres, que é a tipificação do crime virtual, onde as mulheres estão sendo chantageadas com medo de colocar sua imagem na internet e elas estão sendo estupradas, violentadas. Isso é um tema muito relevante, né? Isso vem do revenge sex, ou seja, eu posso postar para você a minha foto, mas eu não te dou o direito de me expor a todo mundo. E isso é um recorte que atinge uma camada muito jovem, né? As adolescentes principalmente. Nós colocamos aqui no corredor uma estatística, não de ministério, mas nós colocamos uma estatística de crimes virtuais que de janeiro de 2015 a maio de 2017 foram mais de 3.400 jovens mortas nesse Brasil. Nós nos baseamos em notícias de jornal. Imaginem o que tem por aí afora. Nós temos que encarar, por exemplo, a questão da pedofilia, que no Brasil está alarmante. Quando a gente fala de projetos de mulher, nós estamos falando também dos nossos filhos. Só para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, na última estatística, no meu estado, foram 444 registros oficiais de ministério com
com um caso de pedofilia de criança de 0 a 3 anos. Isso é muito grave. Então, nós temos muitos projetos. É por isso que a gente quer tirar um dia. Porque quando você fala de projeto feminino, com certeza você está falando da saúde familiar, você está falando de projetos das crianças e da dignidade que a mulher precisa ter. Eu queria chamar a atenção para você de uma frase que a gente capturou do sufrágio, do movimento do sufrágio que completa 100 anos esse ano. E a líder dizia assim, quando lutava pelo voto feminino, ela dizia que nós não queríamos infringir a lei, nós queríamos mudar a lei. E é com esse sentimento que depois de 100 anos do sufrágio, que depois de 70 e tantos anos do direito do voto feminino, nós queremos dar esta demonstração para o Brasil. Não estamos querendo infringir a lei, mas nós queremos mudar a legislação que exclui as mulheres, que não dão a dignidade dela poder pensar diferente, não ter que apanhar, dela ter a dignidade de escolher a sua profissão, da liberdade de ir e vir. Então, nós estamos lutando para o cumprimento do que foi dito há 100 anos atrás. Tá certo, muito obrigada. Parabéns pela articulação toda que promoveu a aprovação desses 6 projetos hoje. Boa sorte aí nas novas reivindicações junto à presidência da Câmara. Essa foi a entrevista, então, com a deputada Soraya Santos, coordenadora da bancada feminina, Jaciene. Mas, como a gente falou, foram 6 projetos aprovados hoje, né? E vários deles com acordo, aliás, todos eles com acordo. A gente preparou uma reportagem para mostrar como foi parte desses debates. Vamos ver? Com a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, presidindo os trabalhos, o plenário discutiu propostas relacionadas às causas femininas. É uma das formas como a Câmara tradicionalmente celebra a Semana do Dia Internacional da Mulher. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu chegar ao número de representantes mulheres como gostaríamos nesta casa e até mesmo também nas casas legislativas. E eu acredito que esta semana, com essas aprovações desses projetos, sejam também uma reflexão para que possamos continuar colocando pautas como das causas das mulheres, causas femininas, contra a violência, contra o abuso, que continuem sendo rotineiras e que cada vez com maior frequência. Também houve protesto. Que é o fato de ter sido determinado o fechamento da casa a partir de amanhã às 8h30 da manhã, o entorno da Câmara também estará controlado em relação ao acesso não só das mulheres, mas da sociedade. É algo inaceitável, presidente. O Dia Internacional da Mulher não é só da Câmara, nem muito menos só das deputadas da Câmara. É uma data internacional, é uma data da sociedade. Um dos projetos aprovados aumenta a pena para casos de estupro coletivo e também especifica como crime o que está sendo chamado de importunação sexual. É um novo tipo que se mostrou de crime, que se mostrou, infelizmente, muito ativo no transporte coletivo brasileiro e que nós precisamos tipificar. Eu apresentei esse projeto quando, mais uma vez, um monstro ejaculou em uma senhora lá na Avenida Paulista e um ônibus na Avenida Paulista. Então, meu projeto está totalmente contemplado na aprovação desse projeto. Como lembrou a relatora, a proposta também ataca outras práticas ligadas à violência sexual. Existem vários sites no Brasil que ensinam como estuprar, quais são os melhores locais para encontrar as vítimas, enfim, sites misóginos que nós temos que, de alguma maneira, punir. Também é punido quem divulgar cenas de estupro ou cenas de sexo e nudez sem o consentimento de quem foi fotografado ou filmado. Uma mulher que é vítima do estupro, dilacerada, destruída, violentada, ela ainda sofre com a exposição da sua imagem em todas as rodas pelo Brasil afora. Também foi aprovado o projeto que aumenta o período que a mãe estudante tem para ficar em casa depois do nascimento do bebê, fazendo exercícios que são acompanhados pela instituição de ensino em vez de ser obrigada a frequentar aulas. O período, que era de 3 meses, será dobrado. O texto vai ao Senado. Ninguém precisa deixar a escola porque é mãe. Que as escolas têm que se adaptar para possibilitar que as meninas, que as mães possam continuar estudando. E nós estamos falando de um lugar, que é o Brasil,
onde nós temos um índice altíssimo de gravidez precoce. Adolescentes grávidas constituem ao longo um grupo de estudantes mais vulneráveis a pressões que costumam culminar com a interrupção e o abandono definitivo da trajetória da escolaridade. Dini, além dessas propostas que a gente viu aí na reportagem, que outros projetos foram aprovados hoje? Foram outros 4 e a gente vai falar deles bem rapidamente, porque aí não dá para explicar tudo direitinho, né, Jaciane? Vamos lá. Um deles, ele tira a guarda do agressor ou da agressora, no caso, se for mulher, em caso de agressão ou crime de violência grave contra os filhos ou contra o cônjuge. Deixa eu te dar um exemplo. Se por acaso o pai matar a mãe, ele automaticamente perde a guarda do filho. Se o pai estupra os filhos, ele também automaticamente perde a guarda dos filhos. Parece meio absurdo, mas isso acontece no Brasil, de ter algum agressor que continua com a guarda dos filhos mesmo cometendo esse tipo de crime. Bom, o outro projeto que foi aprovado foi a regulamentação da profissão de esteticista e cosmetólogo, aí dividindo aí em nível superior e nível técnico, ou seja, nível médio, né? Quem tem nível superior é responsável pelas clínicas estéticas, quem tem nível técnico é responsável por executar os procedimentos estéticos. Essa lei, ela vai para a sanção, mas ela não trata de ato médico, nada que seja privativo de médico e nem daquelas profissões de embelezamento, por exemplo, cabeleireiro, viu? Bom, mais um projeto aprovado. É um que torna obrigatória a notificação e o registro de casos de câncer e de fetos mal formados. Isso tanto na rede privada quanto na rede pública de saúde. E, por fim, foi criado aqui no âmbito da Câmara dos Deputados um comitê contra assédio moral e sexual para poder analisar aí as denúncias que, porventura, vierem a ocorrer aqui nas dependências da própria Câmara dos Deputados, Jaciane. Tá certo, Dini. E a gente tem sessão convocada para amanhã, temos votações amanhã, né? Votações de acordos internacionais. Tá certo. Muito obrigada, Dini, pelas informações. Boa noite, Jaciane. Boa noite.